Olá, amados alunos do Colégio Santa Rita, liderança além do primeiro lugar. Aqui é o professor Cláudio Roberto, professor de História. Aqui me dirijo aos alunos das primeiras séries do ensino médio, primeiro ano A, primeiro ano B. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Essa é a aula de número 5. Encerramos a Grécia Antiga nas videoaulas anteriores. Concluímos a grande civilização grega e o grande legado que essa civilização deixou para nós. Toda a sua história e o seu legado. Vamos agora para outra civilização clássica, ainda na Idade Antiga. Não saímos ainda da Idade Antiga. Estamos trabalhando agora a Antiguidade Clássica, que são as civilizações. A Grécia Antiga, que concluímos, e agora vamos trabalhar Roma Antiga. Uma civilização que muito contribuiu para construir a identidade política, cultural, também do mundo ocidental. Também nos legaram muito, principalmente no campo do direito. Aliás, a profissão de advogado nasceu em Roma Antiga, tendo Cícero, grande orador romano, considerado o pai do direito. Vamos então trabalhar Roma Antiga, essa grande civilização que saiu de uma cidade, de uma pequena aldeia, que tornou-se uma cidade, conquistou imensos territórios, imensos domínios territoriais, se tornando um grande império. Que no seu auge, o império se localizava desde a Península Ibérica, na porção ocidental da Europa, até o Oriente Médio, ou seja, até os territórios da Mesopotâmia. Do norte da Europa, pegando o rio Reno e o rio Danúbio, até a faixa africana banhada pelo mar Mediterrâneo, essa parte do continente africano. Um imenso território, portanto, que estavam submetidos às mesmas leis, submetido a um só governante, às mesmas instituições políticas, e também o Império Romano permitiu integrar comercialmente todo esse imenso território com uma imensa rede de estradas que eles construíram ao longo de sua história. Então nós vamos aqui estudar a história de Roma Antiga, essa civilização grandiosa, a partir do povoamento da Península Itálica, a partir da origem da aldeia. Uma pequena aldeia que se desenvolveu às margens do rio Tibre, na Península Itálica. A partir do povoamento desse território, da Península Itálica, por volta do ano 2000 a.C., vamos trabalhar até a queda do Império Romano do Ocidente, que aconteceu no ano de 476 depois de Cristo. Vamos estar, assim, estudando todo esse período e vamos dividir em algumas videoaulas. Primeiro, vamos localizar geograficamente esses territórios. A cidade, que seria a capital desse imenso império, que originou-se de uma pequena aldeia aqui na Península Itálica. A Península Itálica. E essa coloração mais forte mostra todos os territórios que foram conquistados por esse povo, pelos romanos, tornando-se parte integrante do grande Império Romano, que ia desde a Península Ibérica até os territórios da Mesopotâmia, pelo lado leste, do rio Reno e rio Danúbio ao norte da Europa,
até as regiões africanas banhadas pelo mar Mediterrâneo. Sendo o grande mar Mediterrâneo a principal via de comércio, de integração comercial, política e cultural desses territórios que fizeram parte desse grande domínio romano. Vamos localizar geograficamente na Península Ibérica, justamente a região, o local onde surgiu a aldeia, de uma aldeia a um império. Vamos estudar a aldeia onde começou, onde se originou, onde daria origem à cidade de Roma. Península Itálica. A Península Itálica fica aqui na Europa Ocidental, onde hoje é o atual país da Itália. Mar Adriático, aqui. O Mar Tirreno, portanto a península fica entre esses dois mares, o Mar Adriático e o Mar Tirreno. E o Mar Mediterrâneo aqui embaixo. A Península Itálica também está cercada por várias ilhas. Dentre elas, destacamos 3 grandes ilhas. A Ilha Sicília, a Ilha Sardenha e a Ilha de Córcega. Vamos aqui para o rio Tibre, planície do Lácio. Foi justamente nesse local onde surgiu um conjunto de aldeias, e uma dessas aldeias iria justamente sediar a futura capital do Império Romano. Às margens do rio Tibre, aqui no centro da Itália, centro litoral para o Mar Tirreno, onde surgiu a aldeia que daria origem à cidade de Roma. Quais os primeiros povos? Vamos falar aqui do povoamento da Península Itálica. Os primeiros povos que habitaram essa península entre os anos de 2000 a.C. ao ano 1000 a.C., esse foi justamente o período que ocorreu o povoamento de toda a Península Itálica, a parte peninsular, como também a parte insular, ou seja, a Ilha Sicília. Vamos ver os principais povos. Nós temos aqui na parte norte da Itália os gauleses. Na Itália do Norte, os gauleses são os povos que aqui se instalaram. Nós temos na parte da Itália Central, aqui na Itália Central, nós temos os italiotas. Os italiotas subdividem em vários grupos. Nós temos os oscos, aqui, nós temos os latinos. Eu atento para os latinos. Sublinhei latinos aqui, ó. Se vocês observarem, destaque para os latinos que ocuparam justamente a planície do Lácio, porque foram eles que fundaram a cidade de Roma. Os sabinos também fazem parte do grupo dos italiotas, os sabinos, os samnitas, os ilírios, dentre outros. Esses grupos aqui fazem parte, esses subgrupos, né, fazem parte dos italiotas, portanto, da Itália Central. Nós temos aqui os etruscos, que foi um povo que se destacou também e ocupou aqui a Itália. E na parte da Itália do Sul, bem no sul da Itália, e a parte insular, na ilha de Sicília, nós temos aqui o povoamento dos gregos, naquela expansão colonial grega, da segunda diáspora, no final do período homérico, os gregos chegaram a ocupar esses territórios da Itália do Sul, bem como a parte da ilha Sicília. E a outra parte da ilha Sicília foi ocupada territorialmente, foi povoada por esses povos que ocupavam o norte da África, uma pequena cidade que se tornaria uma grande cidade, comercialmente desenvolvida e dominadora do comércio do Mediterrâneo. Cidade de Cartago, no norte da África. Cidade essa que foi fundada pelos antigos fenícios e que serviu como um grande entreposto comercial durante muito tempo. E com a decadência dos fenícios, lá na região onde hoje é o Líbano, com a decadência da civilização fenícia, Cartago praticamente
passou a monopolizar e dominar o comércio do Mediterrâneo, herdar todo aquele domínio comercial que os fenícios tinham em todo o mar Mediterrâneo. Então esses são os povos que deram origem aos povos de toda a Itália. Portanto, o povoamento da Península Itália. Esses foram os povos. E eu destaquei os latinos. Por que eu destaquei os latinos? Porque foram eles, os latinos, que, ao se instalarem aqui na planície do Lácio, às margens do rio Tibre, eles fundariam aldeias, e uma dessas aldeias deu origem à cidade de Roma. Portanto, aqui está o mapa da Península Itálica, com os povos que povoaram a Itália entre os anos de 2000 ao ano 1000 a.C. Esse período foi o povoamento desses vários povos, os gauleses ao norte, os italiotas no centro, os etruscos, e nós vamos depois dizer por que os etruscos foram importantes no processo da fundação de Roma, os latinos, porque foram eles que fundaram, que originaram os primeiros habitantes da cidade de Roma, foram os latinos. Nós temos na parte sul os gregos, que ocuparam o sul da Itália e na ilha Sicília, e ainda temos aqui Cartago, que colonizou e povoou parte da ilha Sicília como um importante entreposto comercial dos cartagineses. Bom, nós falamos do povoamento da Península Itálica. Agora nós vamos falar da fundação de Roma, da cidade, ou melhor, da aldeia que daria origem à cidade, à futura cidade, que seria a capital, a sede de todo o poder político do que seria o futuro grande império romano. Fundação de Roma. Nós temos duas versões. Conhecemos duas versões sobre a origem de Roma. Uma versão lendária. A versão lendária está no poema Eneida, do poeta Virgílio, onde é narrado de forma épica a versão lendária da fundação de Roma. O poeta Virgílio, que viveu entre os anos de 70 a 19 a.C., e autor do poema Eneida, que narra de forma lendária e segundo a base, e eu deixo aí para os nossos alunos do Colégio Santa Rita, em suas pesquisas mais amiudadas, mais aprofundadas, buscarem mais detalhes, informações sobre esta versão lendária narrada por Virgílio na obra Eneida, a Eneida. Segundo essa versão lendária, Roma teria sido fundada por dois irmãos gêmeos, que teriam inclusive sido abandonados no rio Tibre em um cesto de vime, de uma longa história que os nossos alunos possam buscar mais detalhes em suas pesquisas, sobretudo na internet. O aluno pode aprofundar ou em obras que tratam de forma mais detalhada sobre essa temática. Essas duas crianças teriam sido encontradas por uma loba e teriam sido amamentados por essa loba, sobrevivido, teria sido adotado por um casal de pastores. E eles foram responsáveis pela fundação de Roma, sobretudo Rômulo. No confronto entre Rômulo e Remo, houve um atrito. Rômulo teria assassinado Remo e teria concluído a construção da cidade. Do termo Rômulo origina a palavra Roma. Essa é a versão lendária. E nós temos a versão histórica. Verdadeiramente, Roma teria sido fundada lá para o ano 1000 a.C. Um dos povos que ocuparam a Península Itálica, os latinos, seriam esses latinos responsáveis pela fundação de numerosas aldeias na planície do Lácio, ali nas proximidades do rio Tibre. E essas aldeias, uma delas, no topo de uma colina, às margens do rio, uma dessas aldeias é a origem, é o início do que seria a futura cidade de Roma. Essa é a versão historiográfica da fundação de Roma. Ou seja, antes de ter se tornado uma cidade e mais tarde a capital do grande Império Romano, Roma, lá no princípio, não passava de uma pequena aldeia de pastores no topo de uma colina, como mostra
mais ou menos essa imagem, às margens do rio Tibre. A história de Roma, nós tratamos aqui primeiro da fundação de Roma, mas a história de Roma se divide em 3 grandes períodos. Nós temos o período da monarquia romana. Esses períodos eles são divididos assim pela historiografia, né? Como uma forma de facilitar a compreensão da evolução histórica, a evolução social, política e cultural da civilização romana ao longo do tempo. Facilita a compreensão você fazer uma relação dos fatos a um determinado período. Portanto, a história de Roma se divide aí em 3 longos períodos. O primeiro período da história de Roma é a monarquia romana, que vai de 753, da fundação de Roma. E lembrar que esse período da história de Roma, as fontes que nós temos nos traz versões lendárias, uma mistura de lenda com fatos reais, e aí acaba que nós não sabemos o limite do que é lenda e o que é realidade. Porém, é o período da monarquia, que vai de 753 a 509 a.C. Nesse período da história de Roma, que vai de 753 a 509 a.C., Roma se tratava aí de uma pequena aldeia essa que cresceu, se desenvolveu, avançou, cresceu no espaço e acabou por se tornar uma cidade importante. Foi durante esse período da monarquia. E nesse período, Roma, ou seja, a aldeia e posterior cidade de Roma, fazia parte de um reino da Itália, da Península Itália, reino esse que tinha sido fundado por um povo chamado de etrusco. Portanto, o reino etrusco. Roma, portanto, fazia parte desse reino chamado etrusco, por isso nominamos esse período de monarquia, que vai de 753 até 509 a.C. É o período da monarquia romana. Portanto, Roma fazia parte, estava inserido nesse território. Território esse que posteriormente ampliou. Você vê que a expansão etrúria até 750 era esse território aqui, e a expansão de 750 até 500 a.C. se deu até um pouco mais ao sul da Itália, indo para outros territórios mais ao norte da Itália, próximos à região dos gauleses. Olha o tamanho que ficou o reino etrusco no seu auge, sendo que Roma era parte integrante desse reino. Portanto, vamos lembrar, o reino etrusco, os territórios do reino etrusco incluía território dos latinos e território dos povos etruscos. Portanto, 2 povos faziam parte do reino etrusco, sendo que a cidade de Roma, que tinha sido fundada pelos latinos, né, lembramos que nesse período da monarquia, Roma teve 7 reis. 7. 4 deles de origem latina. Citamos Rômulo, vocês observem aí que nesse período da história de Roma, nomes de personagens reais também aparecem na versão lendária, seria o Rômulo lá da versão lendária, narrada ali por Virgílio no poema Eneida. Pois bem, esses 4 primeiros reis da época da monarquia etrusca, Rômulo, Numa Pompílio, Túlio Hostílio e Anco Márcio, esses monarcas, eles eram de origem latina. E os outros 3 monarcas, os últimos 3 monarcas da época da monarquia, Tarquínio o Prisco, Sérvio Túlio, Tarquínio o Soberbo, fazia, portanto, reis de origem etrusca. Num total de 7 reis que reinaram o reino etrusco na época da monarquia da história de Roma. Sendo que
A capital, a sede administrativa, foi durante esse período de domínio etrusco que Roma, no princípio, uma aldeia, cresce, torna-se uma importante cidade, chegando nesses últimos períodos da história da monarquia, dos 3 últimos reis, a se tornar a sede, a capital, portanto, do reino etrusco. Essa é a história da monarquia romana no primeiro período. 7 reis, lembrarmos, 7 reis governaram Roma durante esse período. Rômulo, Numa Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Márcio. Reis de origem dos latinos. Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio Soberbo, de origem dos etruscos. Portanto, 2 povos nesse período fazia parte desse reino, eram os etruscos e os latinos. Os reis etruscos, especialmente Tarquínio, na época dos etruscos, na época da dominação etrusca, na época em que os reis eram de descendência etrusca, esses 3 últimos, Tarquínio o Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo, nesse período a autoridade do rei foi cada vez mais fortalecida, limitando o poder de uma outra instituição que existia nesse reino, que era o Senado, uma instituição legislativa. E o que aconteceu no ano de 509 a.C. é que os patrícios, uma classe elitista romana, iria liderar uma revolta e, pelo fato, sobretudo, desse Tarquínio Soberbo se impor ou limitar o poder do Senado, a forte presença desse Senado, de uma elite romana nominada patrícios, a elite fundiária, essa elite iria promover uma revolta para pôr fim à monarquia e fundar a República Romana, que aconteceria este evento no ano de 509 a.C. Os patrícios lideraram essa revolta e derrubaram o último rei etrusco, Tarquínio Soberbo. Mas antes de tratarmos desse movimento, que iria pôr fim à monarquia e dar origem à era republicana romana, vamos aqui explicar como estava organizada naquela conjuntura, nessa época de monarquia romana, que é o primeiro período da história de Roma, como estava organizada a sociedade romana. Estava distribuída assim. Havia os patrícios, que eram a elite, os ricos proprietários de terras, portanto, dominavam o plano político. Tinha os clientes, que eram agregados dependentes dos patrícios, que, portanto, prestavam serviços à elite patrícia, é a classe dos clientes. Tinha a plebe, que era uma grande maioria de pessoas, a massa popular, a massa, era formada por lavradores, tinha comerciantes, tinha artesãos. A princípio, esses plebeus não tinham quaisquer direitos, e lá na base tinha os escravos. Escravos oriundos de guerras ou escravidão por dívida. Lembrá-los que tanto a civilização grega quanto a romana antiga tinha uma base, eram sociedades extremamente escravistas. Só que na época da monarquia romana, o número de escravos ainda não era tão grande. Uma quantidade um tanto pequena, que vai crescer durante a fase da República, durante as conquistas. Então, os escravos, ou por guerras, e tinha escravo também por dívidas, considerados instrumentos de trabalho, considerados propriedades. Portanto, na época da monarquia, a estrutura política romana estava dividida assim, nessa época do reino etrusco. Tinha o rei, que acumulava as funções executivas, religiosas e jurídicas. Portanto, tinha um Senado. O Senado era uma espécie de um poder legislativo. Era formado por 300 anciãos.
partir dos 60 anos de idade. E tinha a assembleia, os patrícios adultos, tinha a função de votar leis que eram propostas pelo Senado. Aprovar, ou seja, ratificar essas leis, aprovar ou desaprová-las. No ano de 509 a.C., o que aconteceu? Lembrá-los mais uma vez que durante a época da monarquia, de 753 a 509, Roma, portanto, fazia parte da monarquia etrusca. Lembrarmos que os últimos 3 reis desse período da monarquia, eles eram de origem etrusca, e que essa monarquia, esse reino, era formado por 2 povos, pelos latinos e pelos etruscos. 7 reis governaram nesse período etrusco, sendo 4 deles de origem latina e 3 de origem etrusca. Foi nesse período que a aldeia cresce e essa aldeia se tornaria a cidade. E na época dos últimos 3 reis, a cidade de Roma, aldeia antes e agora então cidade, torna-se a capital desse reino etrusco. Reino esse que pegava grande parte, nesse período, da Península Itálica. E a estrutura política desse reino era dessa forma. Tinha o rei, que acumulava funções executivas de administrar o reino, bem como assumia também funções religiosas e jurídicas. Tinha o Senado, formado por 300 anciãos, funções de legislar, inclusive poder de vetar sobre a decisão dos reis, e tinha a Assembleia, que tinha a função de ratificar as leis, aprovar ou desaprovar as propostas de leis oriundas do Senado. No ano de 509, o último rei etrusco foi Tarquínio Soberbo. E nós dissemos que o Tarquínio ele fez um governo um tanto autoritário, impondo limitações ao Senado, uma instituição que vinha se fortalecendo nesse período, e iria causar uma revolta da elite romana. Lembrar que os patrícios eram a classe detentora de poder econômico, de terras, de escravos, era a elite romana que predominava politicamente no Senado, e por ter o poder sendo limitado pelo rei Tarquínio, resolveram eles derrubar, afastar do poder o último rei, através de uma revolta que iniciou de uma conspiração e chegou a uma revolução de fato, levando à interrupção da monarquia romana com a destituição do último rei Tarquínio, ou de forma latinizada Lucius Tarquinius Soberbus, que foi deposto no ano de 509. O Tarquínio reinou de 535 a.C. a 509. No ano de 509 a.C., Tarquínio foi então deposto pela elite etrusca, findando o período da monarquia e iniciando a segunda fase da história romana, a fase republicana, que nós iremos trabalhar na próxima videoaula. Lembrar aos nossos queridos alunos do Colégio Santa Rita de acessar a nossa plataforma do Sistema Farias Brito de ensino e poder ali ter acesso a várias ferramentas que possa estar melhorando, potencializando ainda mais o aprendizado dessa temática. E também utilizar o nosso compêndio, o nosso livro-texto, para desenvolver as atividades propostas, os exercícios relacionados a essa temática, que esses exercícios estão entre as páginas 25 a 28.
iremos dar continuidade na próxima videoaula à fase da República Romana. Um forte abraço a todos e até a próxima videoaula.